Câmara de Vereadores de Três Rios aprova projeto de lei que veta a contratação de homens com Maria da Penha. Operação em Campos dos Goytacazes prende pelo menos 10 pessoas essa manhã no norte do estado. E uma viagem em muitos idiomas. Cobrador de ônibus de Petrópolis fica famoso por falar mais de 10 línguas e ter currículo invejável. 24 de abril, quarta-feira. Começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos mais uma vez ao nosso SBT Cidade. Você de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa no Sul. Você de Campos, Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, região dos Lagos e também a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Bem-vindos ao nosso SBT Cidade. Nós vamos até encontrarmos com o seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa a edição de hoje falando que subiu para 17 o número de policiais militares mortos em 2019 no Rio de Janeiro. Ontem, um capitão foi assassinado ao ser identificado por criminosos durante um assalto numa barbearia em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Veja. O crime aconteceu nesta barbearia em Jacarepaguá, onde o capitão Anderson Azevedo Galvão, de 35 anos, costumava frequentar. O PM estava de folga e cortava o cabelo quando os bandidos entraram na barbearia e anunciaram um assalto. Ele foi reconhecido e executado pelos criminosos que fugiram em seguida. Eu vi que os tiros muito próximos e aí a gente logo em seguida vimos o carro da polícia e já demos conta que era aqui na rua mesmo. Anderson chegou a ser socorrido pelos colegas e levado para esse hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos. Agentes da Divisão de Homicídios estiveram no local e fizeram buscas por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os assassinos. A Delegacia Judiciária da Polícia Militar também está investigando as circunstâncias do crime. O capitão Anderson Azevedo Galvão, que estava na corporação há 13 anos, já foi comandante da unidade de polícia pacificadora do Lins, na Zona Norte, e atualmente era lotado no projeto Segurança Presente. Ele deixa esposa e um filho. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$5 mil por informações que levem aos criminosos. Com a morte de Anderson, sobe para 17 o número de policiais militares que perderam a vida em ações violentas este ano no Rio de Janeiro. Assustados com a violência, moradores dizem que os roubos são constantes no bairro. Mas é comum termos assaltos, furtos de veículos, pessoas sendo assaltadas na rua. O que a gente vive no Rio de Janeiro é o seguinte, é uma falta de segurança total. Os agentes de segurança que deveriam ser respeitados não são mais respeitados. Aliás, ser agente de segurança no Rio de Janeiro é ter a própria sentença de morte. É isso que está acontecendo. E começa na Muzema, na zona oeste do Rio também, a demolição de 2 prédios vizinhos àqueles edifícios que caíram há quase 2 semanas, provocando a morte de 24 pessoas. A derrubada, que deve durar aí um mês, está sendo feita de forma manual para evitar danos a outras construções da região. O Fábio Barreto tem os detalhes, pode rodar. As demolições estão sendo feitas de forma manual e de maneira mecânica pela Secretaria Municipal de Conservação. A previsão é de que essa primeira fase dure 30 dias. O serviço tem o auxílio de máquinas que trabalham cautelosamente para não abalar as estruturas dos prédios do entorno. Os 2 prédios que começam a ser derrubados, vizinhos ao desabamento, possuem laudos dos bombeiros e da Defesa Civil. Os documentos condenam os 2 imóveis por apresentarem graves riscos estruturais. O primeiro prédio a ser demolido é o menor, tem 3 andares. O maior, de fachada vermelha, possui 8 andares. Essa edificação é a considerada mais difícil para ser derrubada, porque está escorada pelos escombros dos edifícios que caíram. Os técnicos vão tentar acessar a estrutura para saber se haverá possibilidade dos moradores retirarem alguns pertences e até mesmo eletrodomésticos. Todo esse trabalho será avaliado permanentemente pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Conservação. O processo de demolição desse prédio maior de 8 andares também deverá ser mecânico e manual, mas antes será necessário fazer o escoramento para que o trabalho seja totalmente
seguro. É triste saber que essa demolição está acontecendo porque a imprensa está lá. Aonde é filmado, aonde aparece, a gente sabe que a coisa anda. Estão fazendo ali esse trabalho. Agora, quando a imprensa virar as costas, porque outros fatos vão acontecer, isso vai sair dos holofotes, eu quero ver, meu amigo. Até outras construções eu não duvido que surjam no mesmo lugar. Daqui a pouco, outras notícias. Você, claro, siga aqui com a gente. Voltamos do intervalo direto aí para a sua cidade com essa informação. Vamos falar agora de um jovem de 21 anos que vive um drama na saúde de Rio das Ostras. O rapaz foi vítima de disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio por engano e agora está entubado e está respirando com a ajuda de aparelhos. A família está implorando por uma transferência. O Lucas Madureira é quem traz essa história. Veja. Numa atitude de fé, amigos e familiares se reuniram ontem em frente ao Hospital Municipal de Rio das Ostras, onde o jovem Rafael Martins Caetano, de 21 anos, está internado há quase um mês, aguardando por uma cirurgia. Rafael trabalha como repositor num mercadinho do bairro Nova Cidade e foi atingido por 2 tiros durante uma tentativa de homicídio no dia 31 de março. Os tiros acertaram o tórax e o abdômen do rapaz. De início falaram que a bala não tinha perfurado nada e depois a bala tinha atingido 4 órgãos. Então, isso porque eles abriram para poder ver o que tinha acontecido. E agora ele está com, como pegou no pâncreas, ele tá com uma infecção no pâncreas. Agora disseram que ele está com uma infecção no pulmão, porque agora ele está com uma fístula, então o caso dele está se agravando por falta de recurso no hospital. Rafael está entubado há cerca de 20 dias aqui no Hospital Municipal de Rio das Ostras. Ele respira com a ajuda de aparelhos. A família pede a transferência do jovem para outra unidade e diz que o hospital não tem estrutura para atender casos como o dele. Isabela está acompanhando de perto a situação do primo e diz que a família já havia conseguido vaga em outra unidade, mas o Hospital Municipal se nega a dar o laudo de transferência do paciente, que precisa de uma cirurgia no tórax. Ele precisa de um cirurgião torácico, precisa de uma tomografia e de uma dieta parenteral. E está nesse impasse de conseguir transferência de vaga para ele. Nós até conseguimos 2 vagas para ele, mas infelizmente foi negado o laudo, que a gente precisava do laudo para poder fazer a transferência, e isso foi nos negado. Enquanto o caso não tem uma solução, a família teme que o pior aconteça. A gente passa noite, às vezes dorme um pouco, muito preocupado mesmo. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O motorista embriagado foi preso após causar um acidente na Presidente Dutra, na madrugada desta terça-feira, em Resende, tá? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 35 anos atingiu a traseira de outro carro no quilômetro 308, no sentido Rio de Janeiro. Apesar desse susto, ninguém ficou ferido. Agora a PRF informou que o motorista é surdo e mudo e ele foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou o consumo de álcool. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia de Resende, onde foi estabelecida a fiança de 10 salários mínimos, ou seja, quase R$10 mil, para que ele possa responder o processo em liberdade. Ele pagou multa de quase R$3 mil, teve a CNH recolhida e o veículo removido para o pátio da PRF. O problema é que é assim, você se envolve em acidente de trânsito, quando você bebe, você assume o risco de matar. Então, para mim, não existe esse negócio de homicídio quando acontece morte, né? Homicídio doloso, né? O culposo. O culposo é quando não há intenção de matar. É doloso. Se você bebeu, encheu a cara, botou a mão na direção, você não sabe o que pode acontecer, não existe criança aí nessa história. E olha essa aqui, em Campos Goytacazes, a Polícia Civil cumpriu hoje 20 mandados de prisão contra suspeitos de crimes de homicídio, roubo e furto na operação #PC27, que aconteceu em todo o Brasil. Por isso, vamos direto à redação, então, falar com o Lucas Madureira, que tem outras informações. Boa noite, Lucas. Desses 20 mandados, quantos foram cumpridos? Explica pra gente essa operação aí. Oi, Salutiel, boa noite para você, boa noite a todos. Até o momento, 8 pessoas foram presas em Campos. Segundo o delegado Bruno Cleuder, titular da Delegacia de Campos, 3 prisões aconteceram na área central da cidade, em mandados contra tráfico de drogas, receptação e roubo. Outras 2 pessoas também foram presas nas cidades de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Em todo o estado do Rio de Janeiro, mais de 75 pessoas foram presas aí na Operação PC27. Em todo o Brasil, cerca de 600 prisões foram registradas aí nessa mesma operação, Salutiel.
Volto com você aí no estúdio. Ok, Lucas, obrigado aí pelas informações. É uma operação que aconteceu em conjunto aí em várias áreas do Brasil e atingindo aí o norte fluminense. Vamos continuar aqui nas janelinhas, agora com a Tassiana Ferrante. Valeu, Lucas, porque a Câmara de Vereadores de Três Rios aprovou o projeto de lei que veta a contratação de homens que respondem em processos na Lei Maria da Penha. Tassi, conta pra gente, boa noite para você, o que falta para isso virar lei lá na cidade. Salu, para virar lei, o projeto precisa ser sancionado pelo chefe do Poder Executivo, Josimar Salles. Vale ressaltar que o projeto foi aprovado de forma unânime na Câmara de Vereadores de Três Rios. Ele prevê que seja proibida a nomeação para cargos de confiança de pessoas condenadas na Lei Maria da Penha, ou seja, cargos em comissão e de confiança na administração pública, direta, indireta, fundos, fundações, autarquias, empresas públicas e no Poder Legislativo do município de Três Rios. A medida é válida com a condenação em decisão transitada em julgado até comprovado o cumprimento da pena. No estado do Rio de Janeiro foram contabilizadas mais de 22 mil denúncias em 2018 de violência contra a mulher. Salu. Boa, isso aí, já é um caminho, um passo. Eu disse aqui ontem que precisava, né, Tassi? A gente precisa apertar o cerco, tá? Pegar mais pesado com a Lei Maria da Penha, tá aí, meu amigo. Bater mulher fica sem emprego, né? Se é que o vagabundo quer trabalhar, tem isso também. E os moradores de Cachoeiras de Macacu sofreram com a chuva forte que atingiu a cidade nesta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, choveu 90 milímetros em apenas uma hora. Por conta do temporal, uma barreira caiu no Morro do Kleber e arrastou um carro que acabou derrubando um muro e caiu em uma encosta, colocando 3 casas em risco. Vocês estão vendo aí nas imagens que a gente está rodando. Hoje, técnicos da prefeitura vistoriaram aí as casas. Por conta do incidente, 7 irmãos ficaram desalojados, sendo 2 homens e 5 mulheres. Eles foram levados para a casa de vizinhos, segundo a Defesa Civil. Agora, apesar do susto, ninguém ficou ferido. A chuva também provocou alagamentos no Campo do Prado e queda de muro no cemitério da cidade, no bairro Parque Veneza. Olha aí que situação, chuva forte ontem. Pegou em cheio aí cidades próximas à região serrana e também a região serrana do Rio de Janeiro. Cachoeiras de Macacu estava na rota, né? E os postos de saúde de Petrópolis voltaram a vacinar hoje o público-alvo da campanha de imunização contra a gripe. Tá aí, gente, ela está presente. Quem tem as informações é a Tassiana, ela volta com a gente? Então tá bom, Tassi. Quantas unidades estão disponíveis aí na cidade? Fala aí. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Em Petrópolis, 35 unidades de saúde atendem as pessoas que procuram pelo medicamento contra a influenza. A vacinação vai até o dia 31 de maio e vai ser intensificada no dia D, previsto para o dia 4 de maio. Na ocasião, mais de 12 postos de saúde vão imunizar as pessoas. A meta é alcançar uma cobertura de 90% da população alvo da campanha, que corresponde a mais de 99 mil pessoas na cidade. O foco é imunizar crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que estejam nos primeiros 45 dias pós-parto, idosos a partir de 60 anos, professores e pessoas com doenças crônicas. Em Nova Friburgo e em Três Rios, as campanhas também retornaram com força total hoje. Então, os interessados em se imunizar podem procurar os postos de saúde das respectivas cidades para garantir a vacina até o fim da campanha. Salu. Ok, Tassi, obrigado pelas informações. Gente, imunização contra a gripe, inverno chegando, frio já está aí à solta na região serrana. Vamos vacinar, não perca essa oportunidade, vamos nos proteger. Intervalo, já já outras notícias. Siga aqui com a gente. Já estamos de volta do intervalo e olha essa informação, gente. Um fenômeno semelhante a um tornado foi registrado ontem na represa de Juturnaíba, no limite entre as cidades de Silva Jardim e Araruama. Por isso, vamos voltar com ele, com Lucas Madureira, direto da redação. Lucas, as imagens são impressionantes, não é isso? Mostra aí pra gente e explica como esse fenômeno é formado. Salutiel, as imagens são impressionantes. Veja só. Os especialistas afirmam que esse fenômeno é conhecido como tromba d'água e é formado por nuvens de tempestades, as cumulonimbus, essas aí que a gente vê nas imagens.
Ainda segundo os especialistas, a temperatura mais elevada da água também é um fator que leva ao registro desse tipo de fenômeno. Apesar do susto, nenhum dano foi registrado, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. Lucas, há pouco tempo, aí, alguns meses, né, a Areal, na região serrana, passou por um problema parecido aí. A ventania assustou os moradores e agora acontecendo, tá? Você trouxe as explicações lá na represa de Xuturnaíba, ali naquela divisa entre Araruama e Silva Jardim, assustou muita gente, né? E agora vamos falar de uma história impressionante, gente, é impressionante mesmo. Um cobrador de ônibus está famoso lá em Petrópolis, o Edmilson Antônio da Silva, de 44 anos, ele tem um currículo invejável e fala, sabe quantos idiomas? Sabe quantos? 10 idiomas. Desempregado, ele não esmoreceu e acabou aí indo arregaçando as mangas e foi procurar trabalho na empresa de ônibus. Mas, na verdade, ele busca uma nova oportunidade. A nossa equipe fez uma viagem com ele e a Carol Costa mostra na reportagem. Acompanhe. Edmilson fala mais de 10 idiomas, entre eles inglês, espanhol, japonês e italiano. De origem humilde, porém muito determinado, ele já representou o Brasil em um evento mundial. Mas mesmo com toda essa qualificação, ainda não conseguiu uma oportunidade na área em que ele se especializou. E apesar do carinho pela profissão que ajudou o Edmilson a realizar parte dos sonhos dele, ele ainda tem muitos outros sonhos relacionados à formação, que foi vinda através de uma bolsa em relações internacionais em uma universidade aqui da cidade. Edmilson, conta pra gente quais são os próximos passos. Os próximos passos que eu tenho por objetivo é passar na prova Itamaraty e até eu conseguir já uma bolsa de francês para me ajudar na prova. E assim, e trabalhar nessa área relacionada à minha formação acadêmica, né? Que eu sou formado em Relações Internacionais. Entre as conquistas que mais orgulham Edmilson está a participação em um congresso mundial, que reuniu mais de 52 países. Ele representou o Brasil após ganhar um concurso de oratória. Muito estudo, esforço e dedicação fazem parte da rotina de Edmilson. Ele destaca que o preconceito devido à classe social e à cor da pele tenham sido motivo para ele ainda não ter conseguido uma chance. Ele ressalta que foi o único negro da turma dele na faculdade. Já botei um currículo no lugar sem foto. O cara me chamou falando que estava precisando. Quando ele me viu que eu era uma pessoa escura, ele simplesmente olhou meu currículo e falou que só chamou para conhecer. Mas assim, eu não desisto não, eu estou nesse objetivo, independente de racismo não, eu não vou deixar o meu foco e o meu sonho por causa disso. E para encerrar nossa reportagem, Edmilson deixa uma mensagem em japonês para você que está nos assistindo. Minasan, nandemo anata no yume o wasuranaide de kudasai, ganbatte kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Um poliglota ali, trabalhando no ônibus, imagina só, que surgem oportunidades. Obviamente, todo trabalho é honesto, todo trabalho se vale, mas quando você tem especificações, quando você tem especialidades, você pode, né, trabalhar em outras áreas também, que os caminhos se abram para essa viagem dele, não é isso? 10 línguas não é qualquer pessoa que fala. E hoje tem muitos segredos em As Aventuras de Poliana, novela para toda a família. Vamos ver um trecho? Roda! Tava procurando emprego? Na verdade, eu já encontrei. Eu vou trabalhar como assistente de tesouraria na Ruth Goulart. Não é nada bom, a Luísa tá trabalhando. A gente tem um lugar pra apresentar pra vocês. Só que vocês têm que prometer que não vão contar pra ninguém, principalmente pras crianças. Como é que eu posso ajudar? Canta com a gente, pai. Eu? E aí, e o que vai ser? Acompanhe, legal, né? Então não perca As Aventuras de Poliana hoje às 8h45 da noite. Eu faço o que agora? Vou embora? Vem chegando o SBT Brasil. A gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.